27,25%, tá, da receita, que deu em torno de mais ou menos 4 milhões de reais. Isso. A saúde foi 18,11, que foi em torno de quase em torno de 2,5 milhões e meio. Tá? Ele obedeceu a folha de pagamentos, né, onde os gastos com o pessoal ficou 39,86 da receita corrente líquida. Tá? E em obras também ele conseguiu, junto aos governos federal e estadual, em meios de convênios, e também vai a contrapartida, teve em torno de R$ 1.304.328,19, onde foram beneficiados vários órgãos dessa cidade, né? Dentre eles, assistência social, saúde, educação, urbanismo, saneamento, transporte, desporto e lazer. É fácil falar, não pagou precatórios, só que lá atrás ele assumiu uma administração desastrosa, né? E hoje está evidente, está claro, como o nobre vereador já ressaltou, tem uma emenda constitucional de dezembro de 2009, a emenda constitucional número 62, tá, que traz à tona que esse problema de precatórios não é só do município, é de todas as esferas, do governo federal e estadual. Tá? Então não é só o município de Cafelândia que deve precatórios. Todos os governos, federal e estadual, tanto que tem a emenda. Então o tribunal, se for ver, ele está indo de encontro com uma lei suprema. Anteriores, de administrações anteriores, que, se eu não me engano, foi um saldo de quase R$ 1 milhão que ele herdou. Tá? Então, para cumprir essa emenda constitucional, que entrou em vigor em dezembro, ele já procedeu a elaborar, já foi feito um decreto, né, 4.030 de 2010, instituindo o regime especial de pagamento, que vai ser pago em 15 anos, conforme, né, demanda o caput do artigo 97 dos atos das disposições transitórias da nossa Constituição Federal. Então, que seja analisada a administração dele, o cumprimento dos mínimos, além dos mínimos constitucionais vigentes, e não só não pagou precatórios, porque não foi só isso. Uma administração engloba tudo, várias coisas, né? E outro ponto também a ser discutido é em relação aos encargos sociais que o nobre vereador citou. Realmente, no parecer do tribunal fala que foi desaprovado por causa de encargos sociais. Só que tem justificativas plausíveis para isso. O que ocorreu? Primeiro eu quero salientar que esses encargos foi a parte patronal, tá? Meses de março a maio e outubro a dezembro de 2007. Em junho e setembro, eles se encontram pagos e quitados, tá? Inclusive na defesa que foi apresentada do reexame que eu fiz, eu anexei o pagamento que foi feito dos meses de março a maio e outubro a dezembro, e junho a setembro foi incluído num parcelamento, tá? O que aconteceu? No exercício de 1998 a 2004, essa Casa de Leis, não sei se creio que seja de conhecimento dos nobres vereadores, foi feito alguns recolhimentos indevidos para o INSS, tá, da folha de pagamento dessa casa, de 98 a 2004. Aí, em 2004 foi intentada uma ação perante aquele órgão, o Instituto Nacional de Seguridade, para reaver esses valores, tá? Que em mais ou menos março de 2008, encontrava-se em mais ou menos R$200 mil esses valores. Aí o prefeito, tendo essa ação em trâmite e com expectativa de ganho, tanto que foi devolvido valores já para o executivo, tá? Ele fez um acordo com o INSS para estar fazendo uma operação concomitante, né, para estar pegando esses valores que seriam devolvidos e abatendo em débitos, o que foi aceito pelo INSS.
Tanto que os encargos eles já se encontram pagos por causa dessa operação que foi feita perante lei, tá? A Lei 8.212 de 91 dá essa garantia. Então o prefeito ele usou o direito dele, o direito elencado em lei, né? E não deixou uma verba que seria do município ficar à toa. E aí foi feito isso com o INSS, tanto que o executivo, ele teve todas as certidões emitidas pela regularidade, como ele fechou convênios, né, com os governos federal e estadual, então isso comprova. Ele não ficou impedido pelo fato do tribunal não ter aceito, como foi feita a forma dos pagamentos. Não é que não houve pagamentos, a forma que foi feita os pagamentos, o Tribunal de Contas, infelizmente, ele não aceitou. Infelizmente, o Tribunal de Contas não quis ver que o prefeito ele se preocupou em reaver um valor que estava retido com o INSS, que era indevido. Né? Então foi isso que aconteceu. Inclusive, eu quero salientar também que a prefeitura hoje ela paga parcelamentos, tá, de encargos atrasados desde 2003. Tá? E esses encargos eles estão sendo pagos por parcelamento, e esses encargos que foram de administração anterior, sim. Então, esses encargos que foram repasados pelo tribunal, só um minutinho, deixa. Esses encargos que foram ressaltados pelo Tribunal de Contas encontram-se pagos e quitados. O que ocorreu foi que o tribunal ele tem uma visão que é taxativa, a visão dele, ele não aceitou a forma. Só que perante os governos, a prefeitura está em dia, como foi fechado vários convênios e as certidões emitidas pelo órgão, pelo INSS. E participou de vários convênios, né? Então, que seja assim analisado pelos nobres vereadores, né, o esforço enveredado pelo prefeito, né, de ir atrás dos direitos. Ele poderia muito bem falar, não, então eu vou pagar conforme o tribunal entende e vou deixar esse valor praticamente 200 mil em 2008, fora a correção até hoje, né, até a data do pagamento, se for ver em 2007. Tá? Outro ponto também que eu queria elucidar é em relação ao pagamento a maior do salário, né, que o nobre vereador ressaltou. Foi apontado isso na defesa, e em sede de reexame também das contas, foi sanado porque foi feita uma restituição desse valor, tá? Então isso não foi motivo de rejeição das contas do prefeito, não foi motivo de rejeição. O que foi motivo de rejeição das contas do prefeito, do exercício de 2007, foi a questão dos precatórios e dos encargos sociais. Tá? Então, que seja analisado também a nível do município de Cafelândia, porque os conselheiros do Tribunal de Contas, quando eles julgam uma conta, ele não está no município para vivenciar o que o município precisa, o que a população carente do município precisa. Ele está lá em São Paulo, ele tem a vida dele lá em São Paulo, ele mora no município do Porto de São Paulo, e a realidade aqui é outra, totalmente diferente da realidade vivida lá por um conselheiro e no estado de São Paulo. Então, que seja analisado, né, nesses termos, porque o prefeito ele não pode deixar de atender os mínimos e a população, as necessidades da população, de fechar um convênio, de deixar de pagar uma contrapartida para pagar um precatório, que ficou evidente que é um problema a nível de todo o Brasil, né, de todas as esferas de governo. Então, eu agradeço a oportunidade e eu creio, né, na votação dos nobres vereadores. E agradeço também aqui a confiança em mim depositada de representar o senhor prefeito. Em nome dele, eu agradeço a todos os nobres vereadores. Eu faço uma pergunta ao nobre presidente dessa casa, se esse projeto foi apresentado a todos os nobres colegas. Foi. Foi? O nosso colega leu esse desfavorável do... Certo. Por quê? Ficou na casa aí mais de mês para todos os vereadores. Inclusive,
Não, eu também tive. O senhor viu que na saúde há uma ressalva que o prefeito e o administrador financeiro é quem assina o cheque em vez do coordenador da saúde, que o tribunal faz o próprio. Então, isso já foi relevado pelo tribunal. O que a gente está discutindo agora aqui é o parecer final, né? Do Tribunal de Contas. Doutora, inclusive, eu agradeço, de minha parte eu agradeço vossa presença, muito obrigado, estou satisfeito. Eu gostaria de ler aqui que o próprio tribunal, ele reconhece, ele coloca assim, ó, de início, é evidente que esse posicionamento leva em conta as dificuldades financeiras dos municípios. Ele mesmo reconhece aqui no parecer dele, que é em relação aos precatórios, e a emenda, né, está aí para comprovar que realmente é difícil mesmo. Para um município, se é difícil para um governo federal, estadual, imagina para um município. Agradeço a oportunidade. Algum vereador faz uma dúvida? Agradeço a sua presença. Coloque em discussão o PDL número 0410. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu quero parabenizar o nobre colega Adalberto Leonardo Godoy. Sem ironia, pela liderança forte. Eu até fiz um rascunho para mim não me esquecer das palavras, meu colega, que o governo municipal tem nessa casa, que o prefeito municipal tem sorte de ter sua pessoa aqui nessa casa. Sua ascensão sobre os demais colegas é notória. O senhor sabe que é querido pela cúpula, isso é fato. A gente até discutiu em bastidores antes da eleição que o senhor seria o vice-prefeito escolhido de coração do atual prefeito. E que por imposição do PT, ela quer até pedir licença ao dirigente maior do PT, que está aqui nessa casa, mas por imposição do PT, o vice é o senhor Aires Arona. Como todos, eu gosto de política, de todas as esferas. Eu aprendi a gostar de política, por um acaso eu aprendi a gostar, detestava a política, hoje eu aprendi a gostar de política e a conhecer na esfera estadual, municipal, sou curioso em política e acho interessante, acho que, inclusive eu apostava todas as minhas fichas naquela eleição como o senhor sendo vice. Hoje eu vejo a capacidade do senhor, já falei nessa casa em outra oportunidade, que até minha visão com relação à vossa pessoa mudou favoravelmente. Gostei muito de conhecer sua pessoa. Muitas pessoas, muitos munícipes não têm o prazer de conhecer sua pessoa como a gente conhece assim internamente. Mas acho que é uma vitória, não do prefeito, vossa. Porque com a administração em frangalhos, com a situação em que está, uma administração com todo o respeito da pessoa, nada contra a pessoa, uma administração péssima em frangalhos, que não é palavras, e com todo o respeito à doutora Kézia, que é uma simpatia de pessoas, não são as palavras que são ditas, mas o que o munícipe sente, o que a gente vive, o que a gente convive, o que a gente sabe. E a gente consegue, essa casa consegue aprovar as contas. Mais uma vez, acredito que vai ter só o meu voto. Tenho quase certeza, como já sabia que teria só o meu voto contrário. Então, o que eu digo? É uma liderança interessante, política é isso, é liderança, o prefeito tem um líder forte, isso é interessantíssimo, e tem uma ascensão. Eu nem em tempos do senhor Adalberto dos Santos, cito aqui o nome dele, até peço desculpa à pessoa, apesar de ser um desafeto, a gente não se entende, mas eu tenho o maior respeito, porque dentro dessa casa, foi um dos vereadores em que não me espelhei, mas que aprendi muito. Ficou pouco tempo dentro dessa casa, ou por bem ou por mal, que diga, ou falem bem ou falem mal, foi um dos vereadores com que aprendi muito. Aprendi a respeitar o que eu considero hoje, com todo respeito a todos nós colegas, o maior político de Cafelândia. Critiquem-me, falem bem, falem mal, mas está lá. Isso é fato. Nem com o Adalberto dos Santos tinha essa liderança tão positiva que tem o senhor Adalberto Leonardo Godoy. E falo sem ironia, falo com respeito à vossa pessoa, que acho interessante
a política é isso e volto a falar. Um governo em frangalhos, numa situação precária. Há 2 dias atrás, tive um